E aí, rapaziada, Giba Silva aqui novamente, passando para continuar falando um pouco sobre a trajetória dos seminários, né? E agora saindo de Serrinha direto para Jabitacá, Pernambuco, para a academia de um aluno meu, Maurílio Cesário, tá? Nós temos uma filial lá em Jabitacá. E nessa viagem eu tive bastante experiências boas, inclusive eu quero compartilhar uma experiência muito boa que eu tive nessa viagem entre Serrinha e Jabitacá. Foi uma viagem grande, uma viagem longa, né? Praticamente 2 dias. Acho que foi uma das viagens mais longas que fiz sem dar seminário, né? Que foi entre Serrinha e Jabitacá, Pernambuco. Serrinha na Bahia, Jabitacá no Pernambuco. Já lá no interior, uma cidadezinha bem pequena, né? A cidade é tão pequena que ao chegar lá eu parei na entrada da cidade para colocar o GPS para achar academia. E quando eu liguei para Maurílio, ele já sabia que eu estava lá, porque alguém já tinha ligado para ele. Falou: Giba, já me ligaram aqui, falaram que você estava parado aí na entrada da cidade, pode vem vindo que eu vou te encontrar. Então é uma cidade pequena, porém muito aconchegante, e lá foi muito bacana passar um tempinho, né, com o Maurílio, lá em Jabitacá. Então eu quero compartilhar uma experiência, inclusive até agradecer essas pessoas, né? Que tem pessoas que falam muito mal dos caminhoneiros, os caras das carretas. Então, assim, a primeira coisa quando eu falava, eu vou viajar, eu vou fazer uma turnê de moto entre São Paulo e Nordeste, as pessoas já me alertavam sobre caminhões e carretas. Cuidado, Giba, você de moto é perigoso, cuidado com os caminhões, os caras não respeitam. Eu quero compartilhar essa experiência com vocês e falar que as pessoas que mais me respeitaram na estrada foram os carreteiros, foram os caminhoneiros, as carretas e os caminhões. Eles me davam passagem quando eu precisava, eles trocavam a maior ideia comigo nas paradas, eles nunca me colocaram em nenhum sufoco na estrada. Então, assim, eu ia com a moto equipada, eles sabiam ali que eu estava viajando e, pelo contrário do que muita gente falou, né, eles me respeitaram, as carretas, os caminhões me respeitam, né, eu acho que os motociclistas demais. E por incrível que pareça, as pessoas que menos respeitam são os motoqueiros em cidades, né? Porque assim na estrada a gente não encontra muito. Encontra os motociclistas também, os viajantes, que também são pessoas boas, cumprimentam a gente sempre que a gente se encontra nas paradas, troca ideia, nas estradas, cumprimentam, respeitam também. Mas aqueles motoqueiros da cidade, para passar dentro da cidade com a moto carregada, sem poder andar em corredor, era muito xingamento de motoqueiro, muita buzina, muita sai da frente, palavrões, né? Então, e os carros de passeios, 80% respeitam muito, mas ela tem 20%, uns estressados e uns que acabam colocando a gente em algum risco ali na estrada. Mas eu quero compartilhar isso aqui com vocês, cara. Eu saí de Serrinha de manhã, fiz a minha oração, peguei a moto e pé na estrada. Cara, cheguei num certo trecho que tinha uma fila, uma fila enorme de carretas. E quando eu fui me aproximando dessa fila, as carretas começaram a jogar pro acostamento. Eu me emocionei naquele momento. As carretas começaram a jogar pro acostamento e era uma fila muito grande de carreta e uma após outra já ia jogando pro acostamento e me dando passagem, cara. E naquele momento eu senti muito a presença de Deus. E assim, naquele momento eu imaginei já minha mãe de joelho ali, olha, eu ainda me emociono até hoje, imaginei minha mãe ali de joelho, orando por mim, orando pela minha viagem. E naquele momento eu comecei a chorar,
né? Um choro bom, né? Mas um choro de alegria por saber, né, que Deus estava ouvindo ela, né? E estava ali abrindo caminhos para mim. E as carretas saíam da frente, a carreta buzinava, e eu passando, e eu ficava imaginando ali o que será que eles estavam vendo para deixar eu passar daquela forma, jogar todas as carretas para o acostamento e eu passar daquela forma ali. Mas eu sabia exatamente que era minha mãe de joelho ali orando por mim e Deus me dando um sinal: filho, vai que tá tudo bem, segue caminho tranquilo. E aquilo me emocionou demais. E a partir dali fiquei muito feliz e com certeza de estar no caminho certo e com certeza de concluir minha jornada. E naquele momento também, sabendo, né, que aquilo ali, né, na minha cabeça era as orações de minha mãe naquele momento, abrindo as estradas para mim, sabendo que Deus estava ouvindo ela. E ali para mim minha mãe era a rainha, era a mulher mais poderosa do mundo. Naquele momento ali, sabendo que da casa dela, né, através de uma oração, ela estava abrindo o caminho para mim passar ali. Me emociona até hoje, porque com certeza foi as orações dela que me ajudou muito nessa viagem. Beleza? Mas vamos lá, compartilhei aí esse momento que foi muito bom para mim, gratificante. E durante todo o caminho foi assim, né, os carreteiros, os caminhões, as carretas me ajudando bastante. E aí, vou mostrar agora um pouquinho, né, da estrada e como foi minha chegada, meu seminário lá em Jabitacá, na academia, na Combate, lá se chama ainda Combate Real, né, mas é Triple D também, né. E vou mostrar um pouquinho do seminário e também um pouquinho da história do professor Maurílio lá na região e dos outros professores que foram lá no dia me visitar, participar do seminário. Fica atentos aí, dá uma olhada, confere, compartilha. Galera, vamos junto aí comigo nessa jornada, vamos junto comigo aí nesse seminário, conhecendo o Brasil. Valeu? Obrigado. Isso aí, rapaziada, faltando 300 km para chegar na cidade de Jabitacá, Pernambuco. O GPS me manda por essa estradinha de terra, não vou entrar. Minha moto carregada, sem estabilidade, não sei andar em estrada de terra. Vou seguir o asfalto, ver se o GPS recalcula a rota.
Viro, ficando o gancho, entro os dois, matando o quadrilheiro pra cima, chutando. Ele andou para trás, coloca um gancho, entra os dois joelhos, ele fica em pé. E aí eu derrubo ou com o joelho no peito, ou com o pé no peito, ou, cadê o guarda? Ou se ele virar passar por 100 quilos, viro caído do chão, subo, logo. Isso aí, rapaziada, hoje eu estou aqui em Jabitacá, na academia do meu aluno Amaury. Também estou com o professor Chicão e o professor Paulão, da Nova União. Vamos trocar uma ideia e quero saber um pouco aí da história deles aqui, da trajetória deles aqui, né, pelo sertão. Aqui é sertão já, né? Sertão do Pernambuco. Vamos lá, Maurílio, fala aí, Maurílio. Quem é você? De onde você veio? Com quem você começou a treinar? Eu sou o Maurílio. Fui para São Paulo para trabalhar e conheci o Giba, que é meu professor. Foi da onde eu dei os primeiros passos no jiu-jitsu. O que eu aprendi foi o Giba que me passou, e o que eu estou passando para os outros tudo que ele me passou. Então, a minha história basicamente é essa. Giba começou dando uma aula lá em São Paulo, que eu peguei, que eu aprendi lá, trouxe para meu lugar, para minha cidade. E sempre foi carente de esporte, principalmente jiu-jitsu, ninguém nem sabia o que era isso aqui. Eu trouxe, tem uma equipe não tão grande, mas que dá para nós começar a trabalhar o jiu-jitsu aqui na cidade e evoluir cada vez mais. Isso aí, e os moleques são bons, hein? Fiz um treino aí, os moleques é tão duro. Chicão, se apresenta aí, Chicão. Meu nome é Francisco de Assis, mas conhecido como Chicão. Eu sou natural de Brasília, DF. Comecei a treinar jiu-jitsu já após os 20 anos, lá em Brasília, com faixa azul, nome Teninho. E, passado o tempo, chegou na academia também um rapaz nome Juliano, aí agregou muito a equipe. Aí, passado o tempo, eu fui graduado da Azul, mas eu tive que vir embora aqui para o interior de Pernambuco, onde estou até hoje, né? No qual meu professor Gessé Filho abraçou. E até hoje eu estou aqui, por aqui pelo minha Afogada Engazeira, aqui próximo a Jabitacá. Já fiz aí diversos colegas aí, amigos hoje aí, como aqui no interior, antigamente tinha era pobre, vamos dizer assim, era pobre de questão de artes marciais, aí, e a gente que veio de fora começou a implantar esses treinos em fundo de garagem, no fundo de quintal, no meio da praça, as coisas. Tem Maurício que estava contando aqui, Maurício veio de São Paulo, eu vim de Brasília. Então, quer dizer, a turma que deu esse início geralmente veio de fora. E hoje a gente está colhendo os frutos aí. Hoje eu tenho alguns já formados a preta, eu estou com uma turma muito boa em Afogados. Já expandimos para Carnaíba, já expandimos para Tabira, já expandimos para Água Branca na Paraíba. Graças a Deus o trabalho está sendo bem feito e esse é o reconhecimento da gente aí nessa caminhada longa que é o jiu-jitsu, né? Hoje, graças a Deus, o interior não tem mais tanta essa carência de professores, porque hoje já tem muita gente na área, né? E eu tenho só a agradecer a Gessé, né, que me abriu as portas. E quando eu cheguei em Afogados, eu comecei um trabalho com outro cara que veio de Natal, já veio um cara de fora que abriu, eu comecei a treinar com ele era faixa azul também, aí por questão de trabalho ele foi embora e a academia ficou na minha mão. Como já fazem 20 anos está na minha mão, hoje eu já sou faixa preta, né, graduado por Gessé, graças a Deus já tenho os meus, já tenho 3 graduados a preta por mim, já tenho mais outros alunos marrom, roxos, azuis e diversas, uma leva de brancas. Então, quer dizer, o interior já não tem tanta mais essa carência de professores, né? Então a gente já está começando a trabalhar, está fazendo professores dentro do interior. E é um trabalho gratificante. É gratificante porque a gente vê que a turma do interior era carente antigamente, mas hoje não é mais. E o senhor, como exemplo aqui, você sabe que campeonatos fora, a turma do interior é uma turma dura. Representa, tem diversos
diversos nomes aí que se destacam no cenário nacional e internacional fora do Brasil, né? A galera do interior, muito bom. Exatamente. A sua academia lá é Nova União mesmo? Tem outro Minha nome? academia é Nova União, sou da Nova Nova União, Sertão Afogado em Gazeira. E você, se apresente aí pra gente. Meu nome é Paulo, né? Sou servidor público e eu comecei no jiu-jitsu em 2006, em Petrolina. Sou de Juazeiro da Bahia, sou natural da cidade de Juazeiro. Treinava com quem lá? Treinava com Marlon Miranda em Petrolina. Da equipe Miranda. Miranda? Que era a antiga Edson Carvalho de Salvador. Marlon era filiado a Edson Carvalho. Aí depois ele montou a equipe dele, ficou Marlon Miranda. Aí por conta do trabalho eu vim transferido para trabalhar em Pesqueira e residindo em Arco Verde. Aí comecei na academia com o Gessé, já de azul. Quando eu vim de Petrolina, eu vim na faixa azul. E até hoje fiquei com o Gessé e Chicão. Quando depois vim transferido também para Afogados, né? Eu vim trabalhar aqui, minha família é de Guaraci. E quando vim para Afogados, Chicão aí faz tudo parte aí, me abraçou também aí. E até hoje já foi 4 anos, né? 4 anos que eu já estou com o Chicão aqui em Afogados e a gente dando continuidade aí ao trabalho, né? Tentando avançar mais o jiu-jitsu aí para a galera. Exatamente, precisa. A última vez que eu tive aqui pro lado do Nordeste, era muito carente. Hoje, pelo que eu estou andando por aí, de 6 anos que eu andei por aqui, já evoluiu bastante. Agora me fala uma coisa, algum de vocês sobrevive só do jiu-jitsu aqui? Não. Trabalho? Não. Eu sou servidor público. Servidor público? Sou do estado também. Eu sou servidor público e nas horas vagas, à noite, eu puxo um treino para molecada. Mas vocês gostariam de sobreviver só do jiu-jitsu, se tivesse condições financeiras para isso? Seria uma boa, professor. Mas assim, é porque é um desafio grande, né? Porque o desafio é grande. Você começar com estrutura boa Maurício estava falando aqui, você pegar um espaço do zero, né? O custo que você tem que montar todo, o tatame não é barato, né? Você tem uma estrutura, convencer o pessoal também a treinar, tem a dificuldade de mensalidade, você tem aquele jogo de cintura, somente com os adolescentes, né? É você puxar eles e trazer ele aí, tem tudo uma dificuldade, porque eu acho que falta muito apoio, o incentivo dos governantes, do órgão público incentivar, né, para que os adolescentes comecem a atividade esportiva. Os pais chegam a incentivar, aqui no Nordeste, os pais acreditam no jiu-jitsu, ou eles só veem o jiu-jitsu como uma luta, ou eles veem o jiu-jitsu como uma ferramenta de crescimento? Hoje eu percebo assim, que a gente melhorou muito. Porque teve, acho que o senhor lembra muito bem, aquele estigma que o jiu-jitsu pegou, né? Somente por conta do Rio ali, teve aquele estigma que hoje conseguiu reverter essa situação. Mas ainda tem alguns pais eram assim, isso aí é briga de rua. Tem uma certa resistência. Porque diz que, né, a questão dos pitbull, né? Mas ainda bem que conseguiu reverter essa situação e hoje aí pro mundo aí. Ainda a maioria, eu acho que a maioria das pessoas que não conhecem a história, a nossa história de professores mesmo, eles ainda têm muito preconceito e acham que o professor é um lutador mesmo, é um brigador, até tem receio da gente, até sentem medo, né? É uma imagem errada, né? Tem uma imagem errada. Eu acho que a maioria pensa isso. Quando olha assim, você faz o que da vida? Lutador, bicho. Eu digo ao senhor, na minha formação, sou formado em Educação Física. E meu TCC, minha monografia, eu fiz em lutas puxada por jiu-jitsu. E minha orientadora falou, você tem certeza que jiu-jitsu você dá na escola? Com certeza. E vou mostrar a senhora. E tem estudos mostrando que você consegue, não precisa ser um lutador, mas se for um professor com apoio, você pode ter um apoio, você dá na sala de aula, dá na quadra, puxa o aluno para aquilo ali, sem mostrar o estigma do... Eu acho que a principal dificuldade aqui, principalmente da gente aqui, é de os pais realmente ver o que é o jiu-jitsu. E na cabeça dos pais, o jiu-jitsu é uma luta que vai deixar seu filho agressivo. E na verdade, o jiu-jitsu vai deixar seu filho mais centrado, confiante, né? Mais confiante. Você pega uma criança que é calada, aquela criança que não se
não se comunica com muita gente. Ele vai para o jiu-jitsu, ele começa a se comunicar, ele começa a arrumar amizades e daí evoluir para a vida, não só para o jiu-jitsu, não só para o esporte. Eu acho que a maior qualidade do jiu-jitsu é você aprender a viver, não é aprender a brigar. É verdade. É aprender a viver. Ele falou de escola aí, uma aluna minha de 8 anos chegou em casa chorando porque a professora pediu para eles fazerem um trabalho a respeito do esporte que eles praticavam. E ela fez um trabalho lindo falando do jiu-jitsu, levou lá para me ver. E o trabalho lindo falando do jiu-jitsu, e a professora recusou esse trabalho e falou, não, tem que fazer um do esporte olímpico, futebol. E ela falando, mas eu treino jiu-jitsu, eu não treino futebol, vôlei. Não aceitou o trabalho de jiu-jitsu na escola, bicho. Como é que tem uma mentalidade dessa ainda de um professor? Não pode, eles têm que primeiro entender, saber o que é jiu-jitsu. Em Abu Dhabi, toda escola tem jiu-jitsu por quê? Porque o jiu-jitsu disciplina. Lá na grade escolar tem o jiu-jitsu. O jiu-jitsu disciplina a criança, o jiu-jitsu tira o medo da criança, o jiu-jitsu ensina a criança a perder, ensina a ganhar, porque o ser humano ele tem que saber perder e se controlar, e ganhar e se controlar, e o jiu-jitsu tem todas essas ferramentas. Para autoconfiança. Exatamente. No meu caso aqui, teve um aluno meu que fez um trabalho na escola que todos os professores choraram depois da apresentação. Ele fez uma apresentação bonita, tudo, e os professores acharam muito bom, inclusive. Assim, ele contou a história, fez entrevista, fez tipo um podcast igual nós estamos fazendo aqui, uma entrevista, um bate-papo, e ficou muito bonito o que ele fez. E isso faz as pessoas abrir mais a mente para o que é o jiu-jitsu. O jiu-jitsu não é só agressividade. Tem a criança que é agressiva, quando ela vai para o jiu-jitsu, que começa a treinar, ele começa a controlar aquela agressividade e começa a ver que ali é só um esporte para você extravasar o que você precisa extravasar. Infelizmente, o que acontece muito é o pessoal desconhece a arte. O nome é desconhecer a arte. Ele acha que ele vai ensinar o filho dele a ficar mais agressivo, e a gente trabalha totalmente ao contrário, o autocontrole, a disciplina. Eu mesmo eu já realizo um trabalho dentro de Afogados com mais de 20 anos. Ano passado ele fez 20 anos de academia. Hoje eu tenho lá, que começou comigo 10 anos de idade, eu tenho um cara que já se formou em medicina, já tenho um cara que se formou policial militar, dentista, agente penitenciário. Então, quer dizer, a gente demos aquela qualidade na educação do cara. Até os pais, até hoje, eu agradeço demais que ele começou no jiu-jitsu lá. A disciplina, ele mudou, ele é outra pessoa. Então, quer dizer, o jiu-jitsu em si, ele vem para agregar, não para diminuir. Eu acho isso. E aqui, só que eu acho que aqui, na região de vocês, ainda está um pouco mais atrasado do que lá, né? Luta de agarrado, né? Então, existe um certo preconceito, né? Principalmente para as mulheres. Para as mulheres é muito difícil, porque tem a questão da força, que é muito diferente, tem a questão do preconceito das outras pessoas, e tem a questão dos sem noção que confunde as coisas dentro do tatame. Tem muito sem noção. Eu tenho isso na minha academia, e eu fico muito de olho, porque tem, principalmente, não jovens, os velhos. Sabe dividir as então, coisas, assim, a mulher dá um sorriso e ele já confunde as coisas. Então, as mulheres, elas têm que superar muito mais coisas do que a gente. E elas têm que ter coragem de chegar e falar para nós, professores. Muitas vezes, a mulher desiste, porque um faixa preta falou alguma coisa que ela não gostou, e ela tem medo de falar para o professor, porque o faixa preta já é amigo do professor. E acaba saindo da academia. Então, eu admiro muito uma mulher que tem garra, que insiste e que vence todas essas dificuldades. Né, pessoal, quem não conhece o jiu-jitsu também não sabe o respeito que a gente tem quando a mulher está no tatame. Exatamente. Né? Não é porque tem certos movimentos de contato que você está junto, mas em nenhum momento você falta com respeito. Exatamente. E o professor, de verdade, ele sempre está de olho nessas coisas. Em academia, eu sempre estou de olho nessas coisas e não admito nenhum tipo de desrespeito na minha academia. Então, eu acho que a academia é o lugar mais seguro para uma mulher estar, se for uma academia de um professor de responsabilidade. O professor sabe cuidar dos seus alunos, né? Então, eu agradeço a vocês muito, tá, por ter vindo aqui, ter participado aí do treino. Eu quero que cada um de vocês aí agora se despeçam, né? Se quiser fazer um convite para a galera, falar aí da academia de vocês, fica aí à vontade. Começa aqui pelo Maurílio. Eu quero me despedir não só agradecendo
ao Giba por ter vindo na minha academia, minha não, nossa, e é do Giba também. É a academia que eu montei, todo carinho para meus alunos treinar, e não só para meus alunos treinar, como você vir aqui e achar as portas abertas, que eu sempre falei, lá fora eu tenho um irmão, tenho um pai, não tenho só um professor. Obrigado. Vocês são Chicão. Chicão. Eu tenho Giba, prazer em conhecê-lo. A gente prontamente, através do convite de Maurício, a gente veio prestigiar o seu seminário, muito proveitoso, prazer em conhecê-lo. Agregou demais no meu jogo, que se encaixa no que eu trabalho, deu uma clareada bacana para mim, principalmente. Obrigado. E assim, Maurício aqui é um cara de casa, né? A gente, não é porque há agremiações diferentes, a gente tem uma irmandade muito boa. Além de tatame, a gente trabalha por aí, nos eventos à noite, e geralmente a gente se cruza. Maurício lá com as coisinhas dele, eu lá com a segurança, trabalhando. E a gente sempre tá ali, a gente somos amigos, independente de bandeira, a gente somos amigos, a gente tá para ajudar o outro. Ele precisava de uma certa ajuda aí, tava faltando umas coisinhas para cá, um tatamezinho, eu disse, eu tenho 10 placas lá, leva para lá, vamos deixar aí. Quanto é? Disse, não estou lhe vendendo, leva. Foi você que trouxe as placas então aqui que Foi, então a gente deixou as placas com ele aí, com o intuito da gente não é somar, o intuito da gente é somar. E outra assim, a gente tem tanta ideia boa, mas o que falta da gente é ajuda, o suporte, entendeu? A gente tem a boa vontade, mas não tem o material em si para fazer. Quem de nós não queria estar aqui com um projeto social para tirar a molecada da rua? Sim. Mas falta aquela ajuda, não é só a boa vontade da gente, mas tem que ter uma ajuda. Né, o poder público aí, a turma aí que, né, o nosso que pode, né? A turma que pode. Os empresários também da cidade também podem ajudar. A gente fala de só setor público, mas também o setor privado também tem que ajudar, né? Entrando também aí, que até é bom para eles também, que é a visibilidade da empresa, não é verdade? Essa é a grande dificuldade, interior sertão aqui da gente aqui, essa questão financeira, tem até boa vontade, mas tem que ter uma ajudazinha também. A gente pega aqui um menino desse pequeno aqui, da comunidade dessa aqui, tá precisando de um kimono, uma coisa, a gente corre ali, fala com um, fala com outro. Eu não tenho, eu tenho a parte de cima, tem a parte de baixo, pega duas pro cara. Quando eu comecei mesmo, meu primeiro kimono, foi dado a metade, e outra metade dividida em cheque, cheque. Estou pagando meu pai, eu vendia jornal. Hoje, eu vejo a molecada, hoje já tem, o pai vai lá com todo esforço, mulher compra um kimonozinho, isso aí é gratificante. Pra gente que dá aula é gratificante. A gente vê um menino pequeno, começou da branca, de você formar ela preta, pra gente é um motivo de orgulho. E eu me orgulho muito, eu tenho minha filha, que hoje não deu para vir, mora em Caruaru. Minha filha eu comecei com ela da branca, hoje ela é faixa preta 1 grau. Qual o nome dela? Amanda é preta da aula em Caruaru. Boa. Então, quer dizer, para mim é gratificante demais ver isso, o reconhecimento dela também, que é aquela coisa, a melhor coisa do mundo. Eu vou tirar até uma frase que eu escutei de uma pessoa que me ensinou muito na vida, e hoje, infelizmente, faleceu, que é patriota, foi o ex-prefeito de lá. Ele disse, a melhor coisa do mundo que tem é a gente ser reconhecido em vida. E eu agradeço muito isso. Exatamente. E você, tem alguma coisa para falar aí? Só agradecer a oportunidade, né, de estar aqui no seu seminário, passar um pouco do seu conhecimento. Gostou do seminário? Poxa, excelente. Né? Então fala pra galera aí que o próximo aí, os que vêm aí, não percam não, viu? Serra Talhada. Seminário Serra Talhada amanhã, né? Amanhã. Lá em Diegão. É bom, viu? Depois de amanhã, Ceará? Ceará. Qual é o nome da cidade lá? Brejo Santos, Ceará. Vamos lá. Então, vocês gostaram do meu seminário? Poxa, excelente. Então, Serra Talhada, Brejo de Santos, já nós estamos aí. Então é isso aí, galera. Foi um prazer conhecer vocês. Igualmente. Tá bom? E vamos pra cima. Continue sempre assim, com essa vontade, sempre mostrando caráter, né? Um bom caráter. E não desistindo nunca, que as coisas acontecem. Eu sou exemplo de que acontece, eu não desisto nunca. E eu bato na mesma tecla até eu conseguir. A gente só precisa ter um plano, trabalhar em prol desse plano e ter coragem para botar esse plano em prática. A gente fazendo isso, a gente consegue. Então, o importante é a gente pensar e se concentrar no que a gente pode fazer. E automaticamente vem aparecendo pessoas abençoadas, vai abençoando a gente e a gente consegue. Beleza? Verdade. É nóis. Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Valeu, professor. Valeu.
Aê, plateia! Plateia, tá tipo o Jô Soares e... Muito bom, muito bom. Muito bom. Não, açaí, Paulo, cuida. Terminar, né? E hoje o almoço foi aqui em Jabitacá, Pernambuco. Foi galinha da Angola, hein? A grela tá aqui firme e forte. E amanhã partiremos para o Ceará. Esse foi o seminário em Jabitacá. E fiquem ligadinho que o próximo vídeo tem mais seminário, mais história, mais estrada para vocês. Valeu e até o próximo vídeo. Valeu, obrigado.